Qual o valor de uma informação correta, de uma informação técnica correta? Qual é o valor de um bom diagnóstico médico, um diagnóstico certeiro? Qual o valor técnico de um profissional da engenharia que te diga qual parafuso deve ser rosqueado? Quanto vale uma informação jurídica qualificada que te ajuda a tomar uma decisão? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência e meus contatos profissionais estão na descrição. E muitas pessoas acionam esse contato profissional que está na descrição e entram em contato com a minha equipe de agendamento de consultas, porque é para lá que esse contato remete. E eu percebo que nesse primeiro contato profissional, onde as pessoas que maratonam os vídeos deste canal vão para tentar estabelecer um contato aqui com o meu escritório, há uma choradeira desenfreada. É muita choradeira, gente. E em alguns casos, parece até que as pessoas duvidam do valor de uma boa informação jurídica. Só para exemplificar, é claro, gente, eu não estou falando da maioria das pessoas, eu estou falando de uma parte significativa das pessoas que entram em contato, mas não é da maioria. Tanto não é a maioria que todo dia a gente está envolvido e comprometido com 4 ou 5 consultas aqui no escritório. Uma parte dessas pessoas, ao tomarem conhecimento do valor da consulta, às vezes do prazo que precisa esperar para ter a consulta com um advogado especialista nesse tema, começam a indagar coisas do tipo: ah, mas eu queria saber agora, antes de marcar a consulta, quantos seriam os honorários para esse advogado trabalhar para mim? Quer dizer, a pessoa está marcando uma consulta para obter informação jurídica, mas ela está preocupada em saber quanto é que vai custar os honorários para a atuação profissional, né, para o advogado representar esse cliente, seja num processo administrativo, num requerimento administrativo, seja num processo judicial, de um negócio que ainda não está fechado. Gente, o objetivo da consulta, gente, é obter esclarecimento jurídico para estar informado sobre os seus direitos, para te auxiliar na tomada de decisões, para que você não seja pego de surpresa e tome prejuízos. Então, veja, agendar uma consulta com um advogado tem como objeto obter esclarecimentos jurídicos. Esclarecimentos jurídicos para você tomar decisões e esclarecimentos jurídicos para você agir em virtude de decisões que alguém já tomou e que possam eventualmente prejudicar os seus direitos. Então, a informação sobre o panorama jurídico, sobre orientar você a tomar a melhor decisão, tem um valor em si. Tanto é que tem um valor em si que na tabela da OAB de todos os estados, de todas as subseções, existe um preço tabelado, que é um preço mínimo, abaixo do qual o advogado não pode cobrar. E aqui no escritório a gente cobra exatamente o que está previsto na tabela da OAB. Outros ainda fazem perguntas que consistem no próprio objeto da consulta, enquanto estão falando com os meus atendentes auxiliares. Perguntas do tipo: olha, este aqui é o meu laudo, será que este laudo está bom para eu prestar um concurso? Aí o meu assistente ou a minha assistente, quem estiver atendendo, diz: olha, eu não tenho a qualificação profissional para poder te dar essa informação, né? Isso aí tem que ser com o doutor, quando ele tiver contato com o cliente por ocasião da consulta. Aí a pessoa diz: não, mas como que eu vou pagar a consulta se eu não sei se eu tenho o direito? Ora, esse é exatamente o objeto da consulta. Um dos objetos da consulta, até porque a consulta que nós oferecemos aqui, ela pode ter vários objetos, porque a gente fica cerca de 1 hora com cada cliente na consulta. 1 hora é muito tempo, dá para perguntar muita coisa, gente. E na maioria dos casos, porque eu sei que porque o nosso público é neurodivergente, muitos ficam ansiosos na hora da consulta, acabam esquecendo de alguma coisa, pula as anotações, outros não anotam, e muitos, depois que terminam a consulta, começam a processar aquela quantidade enorme de informações jurídicas qualificadas que elas receberam, e a partir daí
do que ela passou a conhecer, ela começa a ter insights, ela começa a formular proposições, hipóteses. Então, para essas pessoas obterem esclarecimentos adicionais, eu ainda passo o meu contato pessoal para que ela continue a consulta, mandando no meu WhatsApp privado, por áudio ou por escrito, qualquer esclarecimento adicional sobre aquele mesmo tema que foi o tema objeto da consulta. Então, não é razoável a pessoa querer saber quanto vai ser os honorários, se por acaso ela entender que deseja contratar o escritório para que o escritório o represente ou a represente em alguma demanda, em alguma lide, e associar isso aos honorários de consulta, ou seja, ela querer saber os honorários para a ação no momento em que ela está tratando de uma simples consulta. Ou então, querer saber, antes da consulta, se ela tem tal ou qual direito. Ora, isto é o objeto da consulta. Por fim, esse vídeo, gente, é para dizer que a informação qualificada, uma informação técnica, qualificada, certeira, verdadeira, ela tem um valor imenso. Porque quando você consulta um advogado antes de fazer um negócio, antes de exercer um direito, você evita problema, porque você tem a informação. E olha, advogado costuma ser pessimista. Pessimista no sentido de que o advogado é tão cauteloso que ele não vai te dar um aconselhamento jurídico para você tentar a sorte. Ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer, as cautelas e os cuidados dos quais você tem que se cercar para não dar ruim para você. Porque no direito a gente não conta com a sorte. Quem conta com a sorte está dormindo e o direito não socorre aos que dormem. Gente, vamos transportar isso para outras áreas. Quanto é que vale um diagnóstico certeiro de um médico? Quantas pessoas estão descobrindo agora, aos 50, 40 anos, que tem transtorno do espectro do autismo? Mas lá atrás, há 20, 30 anos, já teve algumas crises e já foi no psiquiatra, já teve depressão, já teve síndrome do pânico, já teve burnout. Tudo isso como desdobramento de estresses, de falta de ajustes, de rigidez cognitiva que não foi compreendida e que ninguém foi capaz de diagnosticar. Então, quando você vai num médico psiquiatra que é especialista em transtorno do espectro do autismo e ele marca algumas consultas, te observa, faz ali o cotejo do seu temperamento e da sua história, né, do seu modo de ser e de estar na vida, com os critérios do DSM e decide isso aqui é autismo. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale um bom diagnóstico para uma pessoa que passou 10, 15 anos padecendo de algum problema de saúde, sentindo uma dor, uma coisa recorrente, contínua e nunca obteve o diagnóstico certo? Quando essa pessoa encontra um médico que dá o diagnóstico certeiro, o especialista naquela área, essa pessoa fica feliz. Ela fica feliz e passa a viver muito melhor, porque deram a resposta certa para ela. Então, gente, a informação tem um valor. Vamos parar com essa choradeira, porque muitas vezes, com um simples acompanhamento jurídico, um simples aconselhamento jurídico, você deixa de tomar uma decisão ruim, deixa de tomar prejuízo, deixa de perder um direito e, muitas vezes, e eu vejo isso todos os dias aqui no escritório, a pessoa transforma completamente a vida dela através de uma simples informação jurídica. É simples, mas não é fácil. É preciso ter um cabedal, é preciso ter uma bagagem, é preciso estudar muito, é preciso entender como funciona na prática para poder aconselhar alguém. E é por isso que eu recomendo que sempre que você tiver uma questão jurídica para resolver, procure um advogado. Não estou dizendo para procurar a gente aqui não, é para procurar um advogado profissional da sua confiança e de preferência que seja especialista na questão sobre a qual você deseja esclarecimentos jurídicos. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal. Muita gente tem me dito que se inscreveu, mas depois foi olhar e não estava mais inscrito. Eu não sei o que acontece aqui no YouTube, se algumas pessoas são excluídas ou desinscritas por algum motivo do algoritmo, não sei se isso acontece, mas verifica aí se você está seguindo o canal. Se não está, clica no sininho, dá um joinha, tá? O sininho é para você, depois de inscrito, passar a ser notificado de novas produções que a gente produz. E no final,
Se você achar que foi útil o vídeo, você compartilha com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado, meus contatos profissionais estão na descrição e até o nosso próximo encontro.